pessoal. Então, muito bom aí. Tá com o Felipe. O Felipe dá uma aula para a gente passar e eu sempre que eu assisto aí as palestras dele, para mim é uma aula. Eu entendo de pastagem, eu estudei pastagem, adoro pastagem, mas na hora que, como eu me dediquei mais ao mercado, eu vejo aí extremamente importante. E uma coisa que a gente precisa aprender, né? Eu vou falar um pouco do mercado com vocês, mas uma coisa que é normal, as atitudes de uma fazenda, né? Elas têm que ser planejadas com um prazo mais longo, porque às vezes, por exemplo, tomar uma estratégia de pasto, como o Felipe está mostrando, né? Que estratégia eu vou tomar, adubar mais ou adubar menos? E se o mercado está caindo, se o mercado tem uma tendência de alta, quais são as estratégias que eu posso explorar? Se o mercado tem uma tendência de alta mais para o fim do ano, quais as tendências, como é que eu posso explorar o pasto, como é que eu posso montar uma estratégia no verão, porque é lá que o pasto produz, para eu explorar um preço em alta no final do ano, né? Como é que eu posso montar estratégias de prorrogar um pouco o meu peso? E nós vamos ver algumas questões de mercado para a gente poder pensar as estratégias produtivas. Então, é sempre bom ter o lado técnico numa palestra que mostra todo esse conhecimento e ter um profissional com alta qualidade. O Felipe também acompanha aí as nossas plataformas, a gente troca ideia e a gente monta estratégias integradas aí, dado um determinado mercado, né? Então, é sempre muito interessante olhar isso. Bom, vamos começar então a nossa palestra de mercado, né? Agora deve ter ido para a tela total. Então, nós estamos aí com a perspectiva, né? Vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva para 2020 aí da pecuária, né? Uma primeira coisa que eu sempre gosto, os tópicos que a gente vai dividir aqui no nosso webinário, seria o cenário macroeconômico. Então, nós vamos falar um pouquinho do pano de fundo do mundo, do pano de fundo do Brasil, o que está acontecendo na nossa economia para a gente começar a trazer isso mais para a nossa fazenda. Mas é sempre necessário a gente entender o que está acontecendo nesses locais para a gente poder falar. Um cenário setorial, onde nós vamos descer aí para uma oferta, qual a perspectiva de oferta, qual a perspectiva de demanda, o que a gente espera de comportamento das projeções de preço, dado esses cenários, dado esse pano de fundo que a gente está conversando. E, por último, eu vou descer para um modelo, porque até o modelo setorial, a gente ainda está o que pode acontecer, quais são os fatores. Quando a gente desce para um modelo de tomada de decisão diária, que é onde a gente está na fazenda, eu tinha que fazer muito isso, a gente tem que descer para modelos que nos dão aí uma probabilidade de queda do preço. O preço tem pouca chance de cair no curto prazo, então que estratégia eu tomo técnica para eu poder vender daqui uns 15, 20 dias, porque tem mais chance do boi subir do que de ele cair, né? Do preço do boi subir ou cair. E a tendência, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns modelos, explicar para vocês que estão na nossa plataforma. Então, a gente vai andar um pouquinho por esse mundo. No cenário macroeconômico, gente, a gente vai para o mundo. Então, a gente começa a olhar os alertas positivos aí, né? A gente sempre tem quadros positivos e negativos, e a informação que vem na mídia é muito grande, né? Então, a gente tem que olhar isso de uma forma um pouco ampla. O crescimento em 2018 do PIB mundial foi de 3,6. Em 2019, ele terminou o ano a 2,9. Porém, no início de 2019, não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos uma perspectiva de crescimento do mundo maior do que 2,9. Porém, ao longo do ano, esse cenário foi sendo revisto com questões negativas. Então, começou a haver mais protecionismo, a guerra comercial entre China e Estados Unidos foram mais fortes e isso gerou uma tensão onde o cenário que se esperava um crescimento de 3, 3,6, 3,7, caiu e acabou fechando o ano do crescimento mundial a 2,9, porque houve um quadro de cenário ruim. Da mesma forma, esse ano também estamos iniciando com um cenário de projeção um pouco melhor, né, para 2020, um crescimento de 3,3 do PIB mundial. Veja que esse 3,3 é menor do que o crescimento de 2018 ainda, ou seja, é uma recuperação lenta, a economia mundial está começando a tentar levantar aí o queixo, né? Já caiu, está tentando voltar a dar um crescimento, sinais de maior atividade industrial, então os gerentes das empresas, das indústrias começam a fazer compras globais, isso começou a aquecer e isso aquece uma economia, o que gera emprego, gera demanda, gera consumo no mundo.
E mesma coisa, as tensões comerciais ali entre China e Estados Unidos, os protecionismos, estão se arrefecendo, estão começando a reduzir um pouco essas tensões e isso gera um clima para investimento maior. Então, quando você tem um baixo crescimento, baixa inflação, as políticas monetárias, que são as taxas de juros que a gente vê, elas começam a cair. Então, no mundo todo, as taxas de juros caíram, né? O capital começou a ir para o banco e o banco não dá dinheiro, né? O que dá dinheiro são as atividades. O banco empresta dinheiro para as pessoas, empresta dinheiro para as empresas. Então, se todo mundo parar, o banco não paga nada porque não tem para onde emprestar dinheiro. Então, ele começou, as taxas de juros no mundo também caíram, assim como no Brasil, certo? As notícias favoráveis em relação aos negócios dos Estados Unidos e as tensões do Brexit, que também é a relação ali da Inglaterra com a Europa, né? A saída da Inglaterra do bloco europeu, também começou a encontrar uma solução mais calma, uma solução melhor. E isso, o que gera isso para o mercado? Gera um mercado começando a olhar, poxa, se tudo está calmo e tudo está voltando para o normal, os investimentos, o dinheiro começa a sair daquela alocação segura e começa a falar, opa, onde tem negócio para eu investir? Está tudo barato, eu quero investir. Então, os investidores estão começando a voltar esse dinheiro para o mundo e os emergentes estão na linha de investimento. Então, começou a voltar fluidez, tá, lentamente, mas voltou a ter um pouco mais de fluidez nesse início de ano para o mercado. Qual que é o alerta, as atenções negativas que a gente deve tomar, né? Quer dizer, apesar dessa projeção de crescimento para esse ano de 2020, você tem o Fundo Monetário Internacional que faz esses cenários globais, ele revisou o seu cenário de crescimento que ele tinha feito em outubro. Ele, no relatório recente, ele revisou esse crescimento, que era 3,4 em outubro, para 3,3. Então, hoje estamos com 3,3. Ele era 3,4 no cenário que ele fez em outubro. Por quê? Porque houve muita surpresa negativa na atividade econômica, principalmente na Índia, que foi revisado esse cenário. Veja aí, 3 meses, de outubro até agora em janeiro, a Índia, o crescimento da Índia foi revisado em 1,2% a menos. Ou seja, é uma baita de uma revisão negativa, né? Então, a Índia é uma economia importante, ela é uma economia que tem crescido rapidamente, tem apresentado um crescimento grande, e ela, então, pesa no cenário global. O principal fator foi isso, mas, no geral, ainda as perspectivas estão boas. Então, nós temos que ir acompanhando isso para montar o nosso cenário. Brasil. Legal. Então, vamos falar um pouquinho de Brasil. Também, maior crescimento. 2018, um crescimento de 1,3. Não sei quem lembra, mas no iníciozinho de 2019, lá em janeiro, a perspectiva de crescimento do Brasil era de 2,3, 2,4. Terminamos o ano com 1,2. Por quê? Porque esse cenário global acabou nos afetando, além de outros problemas internos. A demora de fazer as reformas, a demora de tomar as atitudes, também afetou a perspectiva dos investidores, que lá fora viram um problema, ficaram mais retraídos, buscaram investimentos mais seguros. Então, o dinheiro que vinha vindo se retraiu por causa do cenário de protecionismo. E no Brasil também é a mesma coisa, né? Começou a ter menos negócio, então o dinheiro se retrai e você tem uma atividade econômica menor. Então, a demanda brasileira está muito sentida por causa dos últimos anos de crise e nós estamos pegando aqui um ano mais complicado. 2020, uma projeção de crescimento melhor. Estamos com um cenário positivo, inflação baixa, o que gera políticas de juros baixa, né? Uma política monetária que tenta incentivar o mercado a sair, só que essa política monetária só de dinheiro brasileiro ela não funciona, ela precisa do dinheiro externo. Então, se o dinheiro externo realmente vir, as revisões pelas fontes de rating, né, mundiais, estão qualificando o Brasil como positivo, como melhorando o rating do Brasil. Então, se esse cenário lá fora está bom e o cara está procurando investimento, o Brasil passa a ser um possível investimento onde pode agilizar aí o dinheiro. Maior disponibilidade para investimentos estrangeiros, melhora no rating brasileiro e um clima positivo de aprovação das reformas. Se esse clima mudar ou começar a mostrar coisas ruins, você começa a ter um Brasil, essa perspectiva dos investidores se retrai. Então, precisamos manter esse clima. Recuperação das cadeias de mineração, que o preço do minério tinha caído muito, começou a voltar. O Brasil é um importante exportador de minério de ferro, né? E os alertas negativos. Velocidade,
da aprovação das reformas competitivas. O que são reformas competitivas? São reformas que nos dão competitividade em relação ao mundo, nos deixam o país mais competitivo. Então, não é somente a reforma da Previdência, as burocracias, impostos, coisas que começam a funcionar e ativar a economia, né? Então, tudo isso precisa ser feito focando também de um aumento de produtividade, ou seja, tecnologias que aumentam a eficiência nossa como produção. Cenário setorial. Vamos falar um pouquinho, então, do que está acontecendo no setor de carnes, para a gente dar um cenário geral. Nós vamos para o mundo. Legal. O que está acontecendo na Austrália? Na Austrália houve um incêndio muito forte. A Austrália é um importante exportador de carne mundial. Ele é um dos maiores, está entre os 4 maiores exportadores de carne mundial. Ela exporta 70% do seu volume. E esse incêndio, como ela exporta um grande volume do que ela produz, esse incêndio atingiu áreas de pecuária e ainda não se tem um número, não se sabe o que aconteceu, porque é muito recente, então não há um número disso, mas com certeza isso vai gerar um impacto sobre a exportação da Austrália. Então, em termos de concorrência mundial, nós temos algum impacto que vai aparecer ao longo do ano da Austrália tendo menos oferta e, portanto, um concorrente aí para o Brasil menor, mas uma situação muito triste em termos de Austrália. Tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Opa, olha o outro lado da moeda. Quando você diminui essas tensões comerciais, os Estados Unidos está pleiteando o aumento de volume nas suas exportações de carne, inclusive de carne bovina. Então, ele está pleiteando isso nas suas negociações, ele é um importante negociador e ele estava sendo, nessas tensões comerciais, ele fica prejudicado. Então, agora, ele deve tentar favorecer isso para botar mais carne na China e vai usar sua força para tentar botar isso. Então, por um lado, nós tínhamos os Estados Unidos retraído, a Austrália trabalhando bem. A Austrália agora possivelmente se retrai, Estados Unidos vai tentar ocupar um espaço. Não sabemos qual é o resultado final disso, nós vamos ter que acompanhar as tensões. Peste suína vai estar presente, quer dizer, já afetou uma grande quantidade de rebanho na China, os preços da peste suína, aqui está um ratinho, né? Mas quer dizer peste. Os preços da carne suína no Brasil já subiram, tem mantido preços elevados, e a China vem buscando carne onde ela pode comprar carne suína, porque é uma carne muito consumida lá, então ela está buscando. Gripe aviária. Houve um quadro inicial de gripe aviária, e isso em algumas regiões, mas é uma doença muito séria, e se ela se alastrar, também com potencial de se alastrar pelo mundo, da mesma forma que a peste suína, ela também pode gerar um problema de fornecimento de aves. Então, não sabemos isso e qual o impacto disso, mas veja que você já não tem rebanho suíno, já estamos tentando suprir isso, e pelo lado da gripe aviária, se houver um problema em aves também, você passa a ter 2 proteínas animais que podem ser retraídas. Então, tem um cenário de demanda aí para o Brasil, que não foi atingido por esse tipo de doenças, né? Ele tem um cenário de Brasil se colocando bem como um fornecedor para essas situações. E, por último, o coronavírus, que é uma situação que a gente também não consegue determinar. A gente vê um crescimento rápido disso, inclusive com isso crescendo em vários lugares, já atingindo o Brasil, aparecendo alguns casos no Brasil, nos Estados Unidos, e em vários lugares ele tem um caso de problema. Na China, você vê as pessoas fechadas, se trancaram em casas, tentando controlar, porém você começa a ter, as pessoas não vão trabalhar, começa a ter um outro problema aí, que é um problema de abastecimento, de alimentação. Então, qual é o impacto disso? Ninguém sabe. Vai ter que ver o tempo disso, o tempo de conseguir controlar isso e voltar a funcionar. Então, você pode ter um impacto negativo de demanda da China por um momento, mas o impacto sequencial é uma demanda buscando vir comprar porque ela vai precisar. Então, a gente não consegue mensurar isso, realmente o acompanhamento é diário e as notícias vão saindo, e aí eu vou mostrar para vocês modelos que começam a capturar um pouco desse movimento de mercado. Brasil. Então, vamos falar um pouquinho de oferta, demanda, exportações e projeções. E aí eu vou mostrar para vocês o nosso modelo aqui para a gente poder projetar. Aqui nós temos a oferta da demanda do Brasil. Aqui nós temos a produção do ano anterior.
do ano anterior, do ano atual, que seria 2019, 2020, nós vamos soltar ainda o início, então nós fechamos a oferta de dezembro já, quanto a gente viu de produção no Brasil, e janeiro eu vou fechar no fim de janeiro, a gente fecha e publica aqui para vocês. O ano anterior e 2 anos anteriores, então aqui mesma coisa em relação a preços, né? Então o índice Exalc do ano atual, o ano anterior e 2 anos anteriores. Então, volto mais ou menos o que eu estava falando. Em 2 anos antes, que seria a nossa tabelinha azul, 2017, nós tínhamos aí um volume de produção. No ano 2018, esse volume cresceu mais ou menos 6% em cima do ano de 2017. E no ano atual, não houve crescimento. No final do ano, a gente praticamente produziu a mesma coisa que nós produzimos em 2018. Então, houve um crescimento de oferta em 2018, e em 2019 não há mais crescimento de oferta. Quando a gente pega o acumulado no ano, é praticamente zero. Quando a gente olha em preço, a gente fala, olha, mesmo 2018, há 2 anos, o ano anterior, que seria 2018, nós tivemos um preço ligeiramente superior a 2017. E o ano selecionado, que seria o ano atual, né, 2019, que a gente já fechou, ele apresentou aí preços mais altos, mesmo ofertando a mesma quantidade, ou seja, isso nos indica que há uma demanda comprando. E da onde vem essa demanda, né? Da onde vem vindo esse mercado? Então a gente começa a poder visualizar isso. Vamos tentar entender de onde veio isso. Então a gente vai para a exportação, nós vamos ter a mesma figura, né? Aqui, só que aqui são preços de venda do Brasil em dólar por tonelada, da venda, o preço da exportação, e a gente vê que o ano atual ele está superior, começou o ano com um grande volume de exportação, e aí nós tivemos uma puxada de preço no Brasil ali em março, abril, que acho que vocês lembram, o preço saiu de 150 e foi parar em quase 160 aí, né? E depois ele voltou a cair para cá. E a gente olha que quando aconteceu o caso da vaca louca aqui no Mato Grosso, as exportações do Brasil arrefeceram. Isso por causa da China, que retirou um pouco do seu volume exportado, então as exportações arrefeceram. E aí depois, em outubro, houve aí um boom novamente, onde China entrou comprando com força, e aí se manteve um volume maior, aí as exportações fecharam o ano com um volume acumulado no ano de praticamente 15% a mais do que o ano anterior, sendo que 2018 já tinha fechado 11% a mais. O que resume, né, ao nosso volume de exportação sobre a nossa produção, ele passou então de 22%, a gente exportou 22% em 2017 e hoje estamos exportando 27% no final de 2019 da nossa produção. Então a gente passou a ficar mais dependente do mercado internacional. Legal. Olha o que aconteceu nos preços, né? No começo do ano, os nossos preços estavam muito baratos em relação aos anos anteriores. E aqui mesmo com a China, com a volta da China comprando forte, os preços da nossa tonelada exportada começaram a subir fortemente, ultrapassando os 2 últimos anos. E isso veio acompanhado de uma desvalorização cambial. Então, isso foi um grande potencial de alta no preço que nós tivemos no fim do ano. O que acontece é que vocês viram aí notícias já que a China, depois dos navios embarcados e a caminho da China, tomou a renegociação desses preços, e isso veio afetar, retirou o pé da compra e veio afetar, então, as importações, né? E aí vamos ver o que está acontecendo com o nosso consumo interno, né? O que está acontecendo com a demanda, como é que a demanda reagiu a esses preços? Então, a demanda brasileira, ela é mais ou menos estável, né? Mas em 2 anos anteriores, ela estava aí um pouquinho mais baixa. No ano 2018 melhorou um pouquinho, consumimos mais com preços no mercado externo praticamente iguais, e o ano selecionado tivemos um volume no ano de 5% a menos do que o ano anterior, do que 2017. Então você aumenta o preço, mas a demanda já começou a consumir menos. E o nosso volume, que representa no mercado interno, passou de 78% consumido no mercado interno, passou a ser consumido 73%. O que acontece aí de importante, gente, é que aqui, como o volume consumido interno é muito grande, cada 1%, cada 10% que você reduz no consumo
interno, você tem que praticamente triplicar suas exportações para compensar isso. Então, se você está reduzindo muito a sua exportação aqui, você passou de 78% para 73%, 5%, né, mais ou menos de queda, você teria que aumentar em 3 vezes a sua exportação para estar compensando. Nós tivemos um crescimento aí de 15%, então tudo bem. Agora, e os próximos anos, né? Quer dizer, cada vez que a gente reduz o consumo interno, nós temos que aumentar muito a exportação. Será que nós temos mercados para isso? E aí eu vou mostrar uma outra informação que tem aqui na nossa plataforma, né? Deixa eu só pegar aqui. Não, mercado externo, um minutinho só. Opa, mercado externo. A gente vem para mercado externo e olha que interessante, né, gente? Vamos pegar o ano. Nós vemos que o preço do boi no mundo, essas praças, os principais exportadores no mundo estavam com um preço 40% mais caro do que a carne brasileira. E no final do ano, quando houve essa alta de preços em dólar, você vê que o brasileiro já passou a não ter mais importância, né? Quer dizer, passou a representar menos ele passou a não ter mais a competitividade de estar 40% mais barato. Recentemente, no ano atual, a gente já começa a ver um Brasil voltando aí com essa queda de preços, voltando aí para 20%. Não está 40%, mas já está com preço bem melhor, né? Muito bom. Então, como é que a partir dessas informações e do que a gente enxerga de cenário, a gente começa a montar, então, uma tela de projeção, né? O que a gente espera para o ano que vem, o que a gente está esperando. Então, aqui a gente tem o modelo, o índice Exalc, que é uma base para a gente tomar. O que importa aqui é a tendência, não é se o índice Exalc está um pouquinho errado ou não, mas é a tendência dele. Então, a gente projetou aqui nesse período, era com maio de 2018, a gente, olhando o modelo nosso, a gente fez uma projeção que é essa linha preta. Então, a linha verde é o preço atual, a média de preços do mês atual, então dezembro fechou com uma média alta, nós vemos que janeiro já caiu. E no final do ano, a gente está esperando aí um preço entre 220, 150 eu acho muito baixo, mas 180, 220, 180 é um preço razoável. E essas bandas que a gente coloca aqui é a banda onde o mercado pode oscilar. Pode ter muita coisa acontecer, esse mercado pode oscilar. Mas o interessante é que a nossa projeção estava muito próxima de uma realidade, de repente ela explodiu e veio aqui para a nossa máxima e está voltando. Então, a gente não espera um cenário desse, é lógico que ainda tem muita incógnita e a gente vai reprojetar se for necessário, mas, historicamente, quando a gente tem booms de explosão de preço, como nós tivemos aqui, o mercado se acomoda depois. Aqui nós tivemos um boom, o mercado tende a se acomodar. Então, nós estamos vendo que esse mercado não tem mais uma expectativa de poder subir tanto o preço, porque a demanda interna já está sentindo e nós teríamos que ter uma exportação muito forte, mas ele ainda tem uma redução de oferta no mercado interno, o ciclo pecuário vai gerar menos oferta provavelmente para o ano que vem, e você tem ainda um quadro de boa demanda, até porque algumas carnes, as proteínas, como eu mostrei para vocês, ainda tem um cenário de proteínas saudável, aparentemente, com exceção do coronavírus, que ninguém sabe o que vai acontecer. Então aí já é uma notícia que a gente não sabe. Legal. Mas e aí? Como é que eu tomo o meu dia a dia, gente? Eu tenho que tomar decisão no meu dia. Tudo isso aqui tá bonito, mas a gente ainda tem uma incerteza, né? Então, a gente precisa ir para uma decisão diária. E aí eu entro no modelo que a gente chama de probabilidade de queda. Então, aqui é o nosso índice Exalc, que a gente vê que os preços no começo do ano estavam muito baixos, deram uma subida aqui, o índice Exalc subiu, aqui lembra que eu falei para você, aqui 148, ó, chegou a ter preços de 159, num período de quanto tempo? Abril até aí fevereiro, abril, 2 meses, esses preços subiram. Aqui em abril a gente teve diversas ligações, pessoas achando que o boi ia explodir de preço e tudo mais, e é difícil de analisar, mas esse preço caiu, veio bater novamente a 144, com o caso da vaca louca. Isso está caro ou está barato? Qual a pergunta a gente se faz, né? Dado um quadro de projeção. E depois esse preço veio sumindo até que entrou aí China e dá essa explosão. Então, como é que a gente consegue olhar isso, né? E aí a gente criou aqui uma tabela onde você tem todo dia o índice Exalc e você tem aqui a probabilidade desse preço cair. Quando a probabilidade do preço cair é baixa, os preços têm pouca chance de queda. Quando é alta, há alta chance de queda. Então, se a gente voltar aqui,
nós tínhamos aqui, quando o preço atingiu 231, nós estávamos com uma 92% de probabilidade de queda. Logo depois, esses preços começaram a cair. A nossa tendência, que vinha em alta, né? Nós pegamos a tendência desde aqui de trás, ó, 766, veio indicando alta para todo mundo, alta probabilidade de queda, aí é cuidado, e aí virou para baixa e começou a cair. Até agora ele está caindo e começou a se estabilizar. O que é a probabilidade de queda? Eu explico já para as pessoas, né? A gente tem até um e-book, depois vocês podem entrar lá no nosso site, materiais grátis, para achar o e-book Pecuária Inteligente, mas ele é basicamente o seguinte: é como se a gente pegasse a gama de coisas que influenciam o preço da carne, né? Quer dizer, o boi não sobe sem a carne subir, né? Se a carne cair, o boi não subir. Se o frango ficar muito barato, o boi também. A carne não vai subir eternamente se o frango ficar barato. Então, um fator influencia o outro. Como é que está a oferta de boi? Tem menos oferta, mais oferta? Como é que está o nosso preço na competitividade mundial? Nosso preço está bom, está barato? Então, tudo isso se movimenta dia a dia como se fosse preços. E imagina que eu sou uma pessoa, estou subindo uma ladeira, eu sou o preço, tenho uma mochila nas minhas costas. Cada uma dessas pedrinhas, conforme a gente vai, esse cara vai subindo, essas pedrinhas vão ficando. Eu pego uma pedra, preço da carne que caiu, eu jogo na mochila dele. Ah, o preço do frango caiu, eu jogo na mochila dele. E ele vai subindo a ladeira e cada vez mais pesado. Então, uma hora ele vai cansar. E quando essa probabilidade de queda está alta, ou seja, a mochila desse cara está cheia de pesos que estão segurando, a gente começa a pesar isso no negócio. E essa probabilidade de queda fica alta. Então, a gente bota ela aqui num gráfico e a gente criou aqui uma zona de venda, onde a mochila, quando está próxima dessa linha ou acima dessa linha, esse preço tem alta chance de queda. Então, você lembra que em abril eu mostrei o pico do boi a 158, e ele aqui em fevereiro estava muito baixo, é a nossa zona de compra. Está muito baixo, a linha passou para baixo dessa linha vermelha, é uma região que está barato. Esse preço tem mais chance de subir do que cair. E aqui ele passa a ter mais chance de queda. Então, de 158, ele assumiu uma tendência de queda e veio bater na vaca louca. A vaca louca estava aqui, estava barato. Quem comprou aqui? Todo mundo achando que aquilo ia afetar. Quem comprou? Depois subiu de novo. E aqui, ele mais ou menos aqui, ó, dia 6, mais ou menos, ele entrou na região de alta. Se a gente pegar aqui, o preço ainda não tinha subido muito. Mas 10 dias depois que ele entrou nessa região, o mercado futuro atingiu seu pico. O objetivo da probabilidade de queda é te chamar um alerta. Olha, essa mochila está pesada. Então, 10 dias depois, o mercado futuro atingiu seu pico. 20 dias depois, o mercado físico atinge o seu pico. Então, eu estou te alertando aqui. Presta atenção que esse mercado está subindo ainda, mas ele tem chance de queda. Então, é uma atenção. E o segundo modelo que a gente coloca aqui também é um modelo. Eu vou mudar um pouquinho, voltar para 2017, só para mostrar o modelo de uma forma como subiu muito aqui, fica difícil da gente ver. Então, eu vou mostrar esse modelo funcionando num outro ano também. Mas aqui embaixo é esse quadro de tendência que a gente visualiza ele aqui. E a minha internet está lentinha e eu não consigo puxar para 2017. Aí, vou puxar aqui para vocês poderem visualizar. Então, aqui em 2017, é o mesmo quadro, né? Olha aqui, vaca louca não, é carne fraca, ninguém detecta carne fraca, você vê que o quadro ainda caiu, baixa probabilidade de queda. Se vocês lembrarem essas notícias dessa época, era notícia só ruim chegando. Bom, o mercado caiu, subiu, e aí a probabilidade de queda. Vocês já entenderam ele. A segunda forma de você olhar depois que a probabilidade de queda te avisou é você ir para o detalhe. Todo dia nós soltamos a tendência. E aí essa linha azul, se ela estiver inclinada para baixo, esse mercado está perdendo força. Se ela estiver inclinada para baixo com tendência de baixa, que é a mesma tendência que está aqui, esse mercado está em queda. Essa linha se estabiliza, todo o mercado cai, para um pouco. Se tiver força, ele cai de novo ou ele sobe. Virou verde, a linha começou a subir o mercado. Chegou aqui, todo mundo, a probabilidade de queda nos avisou, alguns dias depois isso aqui nos avisou que estabilizou, começou a cair novamente, probabilidade de queda nos avisou, depois a tendência começou a subir, com tendência de estabilidade, mais ou menos por aqui, até que ela inclinou mais para cima e virou verde. Esse mercado subiu. Alta probabilidade, caiu. A mesma coisa a gente pode observar em 2019, não, vou pegar aqui, só para
Ele volta lá para a gente. Beleza. Então, aqui nós temos hoje, a situação subiu muito, nos avisou, começou a cair. Quem não acreditou, é uma queda muito significativa. Olha aqui, caiu de 230 para 186, ou seja, já há uma queda significativa de preço. E o nosso veio, começou a cair, inclinação para baixo, e ela começou a estabilizar. Então, não quer dizer que ele chegou no fundo, mas ele está caindo menos, está caindo mais lentamente. Então, aqui pode ser uma oportunidade para a gente trabalhar uma compra de bezerro. A gente também mostrou, nós temos gráfico de bezerro, milho, soja, tem outros gráficos. Não é o objetivo aqui é falar de carne, de cenário bovino, e a gente vê um cenário, então, que talvez esteja na hora de iniciar um pouco as reposições, aproveitar essa força de baixa, se vier um cenário com coronavírus um pouco afetando a nossa demanda, já está ficando barato, o brasileiro adora carne brasileira, se ficar barato ele vai voltar a comprar, então a coisa volta a se normalizar. Então a gente acha que está o cenário se acomodando, dado que a gente vai ter mais produção à frente. Então, este seria o cenário que a gente mostra para vocês, para vocês poderem olhar no dia a dia, porque a grande dificuldade das pessoas é, e aí, está barato, vai cair mais? E aí? Tem força para cair mais? Então, a gente já há cenário de que isso está se acomodando. Não pode cair um pouco mais? Pode, mas já vai ter um cenário de queda um pouco menor, a não ser que aconteça algo novo, não previsto, muito grave. Mas, a princípio, esse mercado já está se acomodando e está voltando a consumir. Vocês viram que a exportação, o preço da carne brasileira está ficando mais barato, está tendo, no mundo também já voltou a ser mais competitiva, então, eu acredito que o cenário vai ser de voltar aí às compras. Nós temos aí o problema do coronavírus, mas eu acredito que da mesma forma como no ano passado, como nós estamos mais dependentes de uma demanda externa, né? Quando a China entrou comprando, os preços subiram em abril, quando a China entrou comprando, os preços subiram em outubro. Então, esse ano é um ano para ser parecido. Provavelmente, quando entrar negociações mais fortes de exportação, nós vamos ter um impacto possivelmente de preço, mas ele vai subir um tanto, a demanda interna vai sentir, o mercado se acomoda. E provavelmente, então, nós vamos ter alguns impactos dessa força, lógico. Olhando o quadro global, o que vai acontecer na Austrália, o que vai acontecer da gripe aviária, o que vai acontecer do coronavírus. A nossa ferramenta, ela capta nesses movimentos diários. Então, se ela começar a mudar, ela capta o movimento do mercado com antecedência para nos dar uma indicação, olha, começou a subir. E às vezes a gente não percebe. E ela começa a subir, e aí a gente tira o pé e fala, bom, vou esperar para vender, ou eu vou ser comprador agora. Ok? Então, pessoal, você já conhece o nosso site, a gente já mandou muita coisa para vocês têm materiais gratuitos lá para vocês baixarem, vocês têm materiais de curso, nós temos um curso lá que chama Estratégia Pecuária 10X, que ensina um pouco sobre esses ensinamentos de mercado, como é que você olha a oferta, como é que você olha a demanda, como é que você olha essa parte de cadeia, né? Nós dependemos de uma cadeia, como é que você passa a olhar diariamente mais os seus negócios, como é que você olha os seus custos, né? Como é que você monta uma projeção e faz brincadeiras, nós temos simuladores ali para vocês também brincar, se o preço cair, se o preço subir, o que acontece com o meu negócio, né? Então você tem isso também no cenário, e você depois vem para um nível mais alto, que é o nível de plataforma. O nível de plataforma você passa a ter uma informação na tua mão para você decidir. E eu vou mostrar para vocês, no próximo webinário nosso, que já está programado, vocês acompanhem a gente aí, como é que a gente olha a reposição, quando é que a reposição está barata, quando é que a reposição não está cara. Então vai ter mais coisa aí ao longo do ano, nós vamos fazer vários materiais, inclusive com o Felipe, que é um grande parceiro nosso, e faz muito material com a gente. Então eu indico aí o material do Felipe, indico aí os nossos materiais para vocês irem fazendo um crescimento de mercado. Por favor, me mandem as perguntas aí, o Felipe vai começar a responder agora a vocês, e eu vou ler um pouquinho o que vocês me mandaram para eu poder dar um pouco de resposta a vocês, ok?